Olá, seja muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana. Neste vídeo, vamos conversar com a vereadora Sônia Gimenez. Vamos falar sobre um projeto aprovado na Câmara de autoria da vereadora que cria a Central Única de Vacinação aqui em Londrina, entre outros assuntos. Vereadora, muito obrigado pela sua participação. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom, a vereadora Sônia Gimenez está em seu primeiro mandato, mas já ocupou função pública, né? Já foi superintendente da ACESF na gestão do ex-prefeito Alexandre Quiref. A vereadora é professora de Química, né? Com doutorado, inclusive, né? Em Ciências, na Unicamp, professora que lecionou na UEL. Leciona ainda, professora? Agora eu já estou aposentada. Já está aposentada. Foi professora do Departamento de Química da UEL. Bom, vereadora, a senhora então criou esse projeto, a Central Única de Vacinação aqui em Londrina. Ele tem como principal função, ou principal contribuição, evitar os fura-filas, né? As pessoas que ainda não estão no cronograma de vacinação e acabam, por algum motivo, conseguindo se vacinar antes de pessoas do grupo prioritário. Esse projeto recebeu o parecer contrário da assessoria jurídica da Câmara, mas foi aprovado com certa folga pela Câmara dos Vereadores. Queria que a senhora falasse sobre isso. Se esse projeto, apesar desse parecer contrário, tem chances de ser adotado pelo município, que é quem, afinal de contas, pode deliberar sobre a questão da vacinação na cidade, né? Sim, ele é um projeto autorizativo, um projeto que visa o ordenamento, exatamente como você colocou. Hoje nós temos um informe, né, um relato da Controladoria Geral do Estado, e até dia 12 de fevereiro nós tínhamos cerca de 200 denúncias feitas para a Controladoria, e no dia 18 de fevereiro esse número já havia saltado para 453 denúncias. No Estado? No Estado. De fura-fila no Estado. Fura-filas no Estado. Então, isso nos dá assim, um respaldo muito grande na elaboração desse projeto, que nós já vimos elaborando desde o início de janeiro, e exatamente com esse intuito de estar regulamentando essa condição, para que esses fraudadores sejam penalizados. Então, nos dá uma segurança muito grande nesse sentido, porque Londrina e os municípios do entorno, e muitos outros municípios do país, não têm uma legislação contemplando ainda essa regulamentação no sentido de estar penalizando esses fraudadores. E a gente sabe que um fraudador, nesse sentido, fura-fila, é um ato desumano. Então, esse foi o maior objetivo. Certo. Bom, houve alguma conversa com a Prefeitura, enfim, a Secretaria de Saúde, para que esse projeto seja viabilizado e a Prefeitura possa implantá-lo, vereador? Então, na sequência, nós vamos estar conversando, mas nós temos uma garantia de que nós estamos legislando e sendo fiscalizadores, que é a função do vereador na Câmara, todos os vereadores. Sim. A vereadora, esqueci de falar, é do PSB. Vereadora, o projeto prevê, então, um cronograma de vacinação, né? Estabelecer um cronograma, acompanhar o andamento da vacinação também, e bem como o tipo e o número de doses da vacina que serão aplicadas aqui em Londrina, estabelecendo multas também, né? Houve propostas de outros vereadores para já definir as multas para esses fura-filas, né? Sim, porque é exatamente esse ordenamento. Nós não sabemos, a população de um modo geral não tem publicizado quantas doses ainda tem, quantas doses chegaram, quantas doses estão chegando, quantas pessoas estão agora, qual o grupo prioritário dentro dos prioritários. Então, esse ordenamento é de extrema importância. Essa publicização dos dados faz com que a população também tenha mais tranquilidade no sentido de, olha, a vez está chegando, né? Dentro desse grupo eu tenho prioridade, minha vez está chegando porque eu sei mais ou menos qual a quantidade de doses disponíveis. Então, nesse sentido também. Ele tem esse caráter, né? Bom, as multas, 24, vou falar valores já aproximados, R$ 24.400 para agente público que cometer as infrações, furar a fila, R$ 48.800 para quem se vacinar de forma irregular, qualquer cidadão, e R$ 97.600 para o servidor público que reincidir, né? São valores razoáveis, né? São razoáveis, mas eles são apenas simbólicos perto do malefício que causa um único fraudador. Claro, sem dúvida.
Bom, e esse projeto, então, uma vez aprovado pela Câmara, vai depender, então, da sanção do Executivo, claro, havendo entendimento de que o Executivo possa adotá-lo, né, já que, como eu disse, teve parecer contrário da assessoria jurídica da Câmara por entender que é prerrogativa do município, né, estabelecer esse tipo de controle que o projeto quer ter. Vereadora, como é que a senhora está vendo essa questão da pandemia na cidade, um lockdown, uma espécie de lockdown determinado pelo governo do estado que também está sendo cumprido aqui em Londrina com possibilidade de ser prorrogado? Então, infelizmente, nós temos essa condição ainda, até o momento, cerca de 3% de pessoas foram vacinadas, na segunda dose em torno de 1%, e isso ainda significa que nós estamos iniciando o processo de vacinação. Com relação ao lockdown, eu penso que no formato, seguindo o protocolo, como eu tenho observado, eu tive a oportunidade de visitar um restaurante a semana passada, visitar um comércio, e realmente não é, o meu pensamento é que não é pelo lockdown que nós vamos resolver. Nós vamos resolver pela postura, pela consciência das pessoas. Eu acredito que, como agora no grupo prioritário nós temos professores, todo o pessoal das escolas também, eles sendo vacinados, nós temos que realmente iniciar esse processo de ensino, ainda que híbrido. Então, tanto o comércio quanto o ensino, eu acho que eles podem retornar com toda essa conscientização. Infelizmente, nós temos pessoas que não cumprem, e nesse sentido nós temos que ter uma fiscalização maior. O problema é que nós não temos esse número de pessoas suficiente para fazer a fiscalização. Independente da legislação, de multa, o que seja, nós temos que ter a lei principal, a lei primordial, que é a lei do bom senso, que não acontece para alguns. Bom, a senhora falou em fiscalização, voltando ao projeto da Central Única de Vacinação, também depende muito desse tipo de fiscalização, né? Para ele funcionar, né? Sim, mas nesse sentido nós temos as próprias pessoas sendo os fiscais. Não é? Nós vimos alguns relatos na mídia de pessoas de funcionários, né, de enfermeiros que acabam não aplicando, que acabam... Então, a própria pessoa agora é o fiscalizador. E ele tem a oportunidade de visualizar, ele tem como celular, ele tem a oportunidade de filmar. Então, aquilo é de extrema importância, ele mesmo sendo fiscalizador. Já em outros setores é um pouco mais difícil, mas o comerciante mesmo, o proprietário, o funcionário, eles também têm que ser os fiscalizadores. Na escola, o professor, a pessoa que está servindo ali, o que está trabalhando na cozinha, aquele que está trabalhando na portaria. Então, todos eles também têm que ter esse papel de fiscalizador para que o processo, para que nós tenhamos uma redução na possibilidade de um lockdown e o avanço no ensino, o avanço na economia. Então, essa é a minha percepção. Tá certo. Bom, para a gente já finalizando, vereadora, estamos aí próximos de comemorar mais um Dia Internacional da Mulher, na próxima segunda-feira, dia 8 de março. A Câmara Municipal, nessa legislatura, está com 7 vereadoras, né? E na legislatura passada, apenas uma vereadora. Ou seja, a representatividade aumentou. Como a senhora vê esse tipo de situação? A representatividade feminina na Câmara, isso pode ser bom, porque também não adianta só ter mulheres, mas elas não terem atuação, né? Ou voz ativa. Como é que a senhora vê isso? Eu vejo assim, de uma forma fantástica, uma evolução, mas nós estamos muito longe ainda daquilo que deveríamos ter. Essa representatividade deveria ser igualitária, mas eu sou contra cotas. Então, nesse sentido, eu acho que as mulheres têm que buscar realmente seus espaços, como sempre buscaram. E algo assim que me incomoda, que me entristece muito, é a questão das mulheres e mesmo de homens que entram para preencher o número de participantes nos partidos para iniciar a votação. Então, isso é lastimável. E mulheres que entram hoje, né, entre aspas... Candidaturas laranjas, né? E isso é muito ruim, porque não é o objetivo. Então, se você entra, você tem que ir buscar realmente, galgar seus espaços e conseguir votos para ter uma representatividade maior no aspecto feminino, aqui no gênero, né? Mas não sou feminista, né? Eu acho que tem que ter esse equilíbrio, o equilíbrio é muito bom. E eu tenho tido essa oportunidade fantástica de trabalhar
com mais 6 mulheres e cada uma tem um foco. A mulher tem, eu digo sempre assim, é uma visão holística. Ela faz tudo ao mesmo tempo, olha tudo ao mesmo tempo. É uma característica feminina. Mas nós sabemos que, mesmo tendo essa visão holística, elas têm um momento que elas vão fechando mais um foco. Eu vou trabalhar mais com a questão do idoso, vou trabalhar mais na questão ambiental, vou trabalhar mais... Então você sabe qual é a bandeira de cada uma, mas posso dizer que muitas têm muitas bandeiras, mas tem sempre aquela ali que é o principal. Bom, a gente está no momento de pandemia em que as sessões na Câmara estão sendo realizadas de forma virtuais, né? Mas a senhora já teve um contato mais próximo com as outras vereadoras? Como é que a senhora está vendo esse convívio? Sim, mesmo que às vezes remoto, né? Sim, nós tivemos a oportunidade, estávamos mais próximas nos cursos, né, que foram ministrados no início, fantásticos cursos na Câmara. E na sequência, então, nós tivemos também outras oportunidades de estarmos juntas, mas a maioria, como você disse, tem sido de forma remota. Mas tem sido muito bom o contato, um bom entrosamento. Então, um respeitando vamos dizer, a bandeira do outro, mas trabalhando junto. Então, a gente tem a oportunidade de vários... Eu digo assim, minha bandeira é mais ambiental e educacional. Mas quando eu converso com outras vereadoras e outros vereadores, eles vêm e colocam essa possibilidade. Não, vamos trabalhar juntos, vamos trabalhar juntos. Então, tem sido muito bom. É óbvio que a gente pretende, né, à frente, ter uma representatividade maior, que as mulheres busquem mais esses espaços. E é interessante que nós temos que ter mais representatividade também de grupos e promover discussões dentro da Câmara para que dentro desse espaço, para que outras mulheres venham também e se coloquem à disposição mais à frente para que nós tenhamos outras representatividades. Então, nós temos a educação, ambiente, idosos, mas nós precisamos de deficientes, nós precisamos de pessoas que venham realmente com esse intuito. Nós temos representantes agora, mas eu digo assim, pessoas que venham já com esse intuito, sabe? Pessoas, vou colocar, por que não temos ali uma representante do comércio? Uma representante de deficientes mesmo, que ela venha mostrando já com esse aspecto, mostrando, olha, essa é a minha bandeira principal, né? E do comércio, e da mídia. Então, a gente vai ampliando essas discussões, porque eu entendo, como professora, nós tínhamos sempre a oportunidade de debater vários assuntos, e as mulheres, elas diz que conversam mais, né? Debate mais, então tem mais essa visão de realmente persistir num debate mais continuado, certo? Tá certo. Só para a gente também finalizar de vez, como que está sendo a experiência como vereadora? A senhora já participou de gestão sendo superintendente da ACESF, agora está do outro lado, uma outra função. Como é que tem sido essa experiência? Então, eu tenho tido oportunidade de conhecer mais e mais pessoas. Eu tenho tido a oportunidade de discutir um pouco mais aquilo que eu sempre gostei de discutir, no meu caso, questões ambientais, educacionais. E eu vejo assim que o espaço é maravilhoso. É uma grande oportunidade. Tive também a grande oportunidade de trabalhar na CESF como superintendente, como você citou. E assim, eu realmente vi uma situação que nós precisamos ainda avançar muito na questão dessa política pública, que é a morte. Tem que trabalhar com uma política mais acirrada, mais focada. E nós precisamos de... Quando eu me lembro da CESF, a primeira imagem que vem à minha mente é a questão da importância dos funcionários, né? de estar dando uma condição melhor para eles de trabalho. Nós temos ainda a necessidade de uma condição muito melhor naquele órgão, outros órgãos também, mas por eu ter passado ali, eu tenho essa noção. E uma imagem que me vem muito é a importância do município investir num crematório público para a região metropolitana. Então, isso ainda é algo assim que nós estamos anos-luz distante do que deveríamos na questão dessa política pública necessária, porque existe uma ruptura do nascimento até quando chega na morte, existe uma ruptura. E o poder público tem que dar essa condição boa para o pessoal após esse momento. Morreu, então nós temos que dar uma condição também que é uma política pública continuada e não ser estanque,
quando acontece a morte. Então eu vejo assim, a SESC foi uma grande oportunidade, a Câmara está sendo uma grande oportunidade para trabalhar, para mostrar nossos objetivos, as nossas ideias. Então eu tenho participado de outras comissões e são todas oportunidades. Cada comissão, cada reunião eu vejo ali como uma oportunidade e tenho sido feliz em algumas propostas, algumas sugestões. Eu tenho sido feliz e então posso dizer assim, é um momento são momentos de oportunidade que nós temos e temos que aproveitá-los ao máximo. Vereadora Sônia Gimenez, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Eu que agradeço. Eu aguardo você então para o próximo programa. Até lá.